antes da gente falar de Campeonato Carioca, é porque a gente tem sempre audiência qualificada aqui acompanhando a redação. O Carlos Eduardo Mansur, nosso colega ainda está de férias, está acompanhando o programa, e ele falou sobre o seu destaque que tinha aqui na abertura do Redação Sport TV. Você chamou a atenção para a questão desse intervalo que a gente tem, né, nesse ano no Campeonato Brasileiro, que vai começar mais cedo, começa em março, e tem um intervalo para a disputa do Mundial de Clubes. E aí o Mansur está lembrando que a ideia da CBF é que esse intervalo aconteça todos os anos, porque a gente tem esse Campeonato Brasileiro começando mais cedo, porque aí a cada ano a gente tem uma competição diferente, né? O Mundial de Clubes nesse ano, mas tem Copa América, depois Copa do Mundo, e a ideia é que esse intervalo Copa do Mundo feminino em 27, em 27, né? aqui no Brasil, A CBF prometeu uma pausa durante a Copa do Mundo em 27, então que a pausa seja eterna. Que a gente aproveite essa pausa de fato, mas tem que ver o restante do calendário como fica com essa pausa, né? Às vezes... O que faremos aqui no Redação? Não, mas aí tem técnico que cai no intervalo, tem treinador que fica ali 20 dias treinando. Tiveram o primeiro jogo, não funcionou, os 20 dias não foram suficientes, aí o cara é mandado embora, a gente já viu de tudo. Assunto não vai faltar. Né? Será que os clubes vão organizar amistosos nesse tempo? Vão, sempre tem também. Período sem jogos, aí amistosos. As datas FIFA, por exemplo, a gente é uma reclamação do calendário do futebol brasileiro, porque se respeita entre aspas, né? Porque ela acaba, às vezes, em geral, numa terça-feira, na quarta, os jogadores estão em campo. Ou se faz um esforço para que eles estejam. Enfim, essa é alguma das reclamações, mas esse intervalo deve acontecer, ou a ideia é que ele aconteça nos próximos anos, com o Brasileirão começando mais cedo. Inclusive, o Brasileirão começando mais cedo e os estaduais que começaram mais cedo também nessa temporada. O Botafogo, depois da derrota na Supercopa, voltou a entrar em campo ontem pelo Campeonato Carioca. Dessa vez com uma vitória, mas o destaque é para o gosto amargo, né? E aí, seja pela vitória que acontece no finzinho, mas principalmente por isso, ó, com lesões de titulares. Ainda não tem atualização sobre a situação desses jogadores, mas a verdade é que o Bastos retornou ao time nessa temporada, o zagueiro do Botafogo, havia essa expectativa para o retorno dele, não ficou 3 minutos em campo, né? Levou uma pancada no joelho e saiu. E o Arthur, reforço da temporada, também sentiu um problema, a princípio parece um problema muscular, e deixou o gramado também para ser substituído. Acho que esse é o gosto amargo das preocupações do Botafogo, além, né, Tim, de um desempenho ainda muito distante do que deixou as últimas impressões da última temporada, né? Sim, embora os últimos 2 anos muito bons de Botafogo são fundamentados em não jogar bem nesse parte de ano, né? Mas muitas vezes com o time alternativo, né? Sim, não com o time principal. Aí, onde eu estou querendo chegar, é que eu acho que o torcedor de Botafogo, agora talvez a euforia está começando a ir embora, e tem mais motivos para preocupação, né? Qual é o projeto para este ano? Eu pensava que o time de ano passado ia ficar até o Mundial. Sim. Não rolou. Principalmente o Luiz Henrique, né? O Almada a gente já sabia porque era uma questão contratual, né? Que ele poderia voltar para o Lyon, mas o Luiz Henrique havia essa expectativa que ele ficasse até o Mundial, pelo menos, né? Então, você pede Luiz Henrique e pede Júnior Santos também? Sim. Caraca! Contratou o ator, né? Ótimo jogador. Mas é diferente num fator muito importante, eu acho. O projeto de Botafogo, desde que voltou para a primeira divisão, um time fisicamente muito imponente. Você olhava quando os times saíram do túnel, caraca, olha o tamanho desse time de Botafogo. Com Luiz Henrique e Júnior Santos, você tem 2 cavalos. 2 cavalos capazes de fazer aquela coisa de cavalos dançando que eles fazem nas Olimpíadas também, né? Cavalos de grande força e grande habilidade também. O Arthur não é isso. O Arthur é um jogador de biotipo diferente. Eu estava pensando isso, assistindo o jogo domingo contra o Flamengo. O adversário agora, olhando para o Botafogo, talvez não tenha o mesmo medo de um confronto físico, né? Então, por enquanto, acho que o projeto de Botafogo para 25, para o Mundial de Clubes, é meio incógnito. E continua ainda sem a sensação também, né, Gavan? Sem muita pressa também do John Textor em mostrar, dar alguma resposta, né? Para o torcedor que começa a ficar um pouco preocupado, porque, obviamente, eu acho que o desempenho dos últimos 2 anos, e o Tim lembra bem de 2023 também, criou-se uma expectativa, pelo que o Botafogo foi apresentando ao longo desses anos, de um crescimento e de se colocar num patamar, numa prateleira, que se mantivesse nos anos seguintes, né?
Então, o Botafogo consegue um feito ali quase inédito de campeão brasileiro e Libertadores no mesmo ano. O que se espera é que em 2025 o Botafogo vá brigar pelos principais títulos também. E aí perde um título da maneira como perdeu para o Flamengo, ainda que uma partida no início de temporada. E aí no Campeonato Carioca, quando esses titulares começam a estrear, são poucas as opções. Você olha para o banco de reservas, o Leiria tem garotos. E o técnico é o Leiria, né? Porque não tem treinador ainda. Muita gente foi embora, né, do time que o Botafogo, o qual foi campeão no ano passado, né? Peças importantíssimas, né, do Botafogo, se for. Agora, assim, mesmo disso, ele disse em alguma entrevista, não me lembro quando, que ele vai repor essas peças, né, que foram vendidas. A definição do treinador ainda estamos aguardando, né, qual será o treinador do Botafogo essa temporada. E eu não deixo de me espantar, voltando para o jogo de ontem contra o Nova Iguaçu, Sim. Como assim, com clubes que têm elencos milionários, como o caso do Botafogo, né? E mesmo com o Nova Iguaçu, claro, respeito aos times que têm menos dinheiro, né? Como jogam em campos Sim. que não têm condição de receber uma partida no nível desse nível profissional. Não é aceitável isso mais no esporte brasileiro, entendeu? Seja em qualquer federação do Rio de Janeiro, federação de outros estados, assim, tem uma ótima matéria aqui no Globo e outros jornais também, falando que o campo, assim, dificultou muito o jogo, né? Na verdade, do Botafogo. O próprio Botafogo, o técnico reclamou também. Falou isso, que é um time de toque de bola, refinado, enfim, né? Prejudicou muito, assim, provoca outras lesões de jogadores, assim, milionários, entendeu? São 3 ou 4 lesões desses jogos, né? Eu não entendo ainda como que os clubes, como que as ligas não se unem para resolver, de uma vez por todas, esse problema. Se esse estádio não tem condições de receber uma partida, então quem vai jogar em outro, né? Como tem acontecido, né? O Flamengo tem viajado bastante, né? Vai jogar em outros estádios, o clássico foi em Brasília, né? Também teve uma chuva em Brasília absurda também, né? Que prejudicou, não, no Mangueirão, desculpe. Né? A partida da Supercopa, sim, foi em Belém, foi no Mangueirão. Desculpe. Né? Mas é que o clássico Vasco-Fluminense foi em Brasília, né? Isso, que é tanto, eles viajam tanto que a gente acaba se confundindo. Então, mas acho, se esse campo não tem condições, e são poucos os estádios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que têm condições de receber o Campeonato Carioca. Essa é a grande verdade. E, no entanto, isso continua acontecendo lá, entendeu? Outro dia a gente viu o estádio, um jogo, se eu não me engano, era o Vasco ou Fluminense jogando contra a Portuguesa, né? E a gente estava falando exatamente dessa questão, né? Das condições do estádio. Não entendo como isso acontece ainda, entendeu? Com os times do Rio de Janeiro e dos outros estados do Brasil. Não é possível, assim. Quando eles vão acreditar que, assim, esse patrimônio, que é o elenco do clube, né? Os jogadores, é o grande patrimônio do clube, né? E deve ser protegido e cuidado, né? Quando coloca um time como esse, estelar do Botafogo, aí vem as lesões. Tudo bem, nem tudo é o campo, obviamente, entendeu? Mas é o começo de temporada, também a gente sabe. Mas o campo foi responsável por um jogo muito abaixo da média, Camila. Sim, um gramado muito ruim ontem, Moça Bonita. Tecnicamente falando. Né? E o detalhe é que Moça Bonita é um dos estádios aptos, segundo a Federação do Rio de Janeiro, para receber as partidas do Campeonato Carioca, porque, por exemplo, o Nova Iguaçu não está mandando em casa, né? Está escolhendo Moça Bonita para mandar o jogo, porque justamente o estádio do Nova Iguaçu na Baixada não atende a capacidade ou as exigências da federação, que não parecem ser muitas em relação ao gramado, por exemplo. O que me desperta certa curiosidade também é porque o estádio de Moça Bonita, durante muito tempo, não era utilizado no Campeonato Carioca para jogos à noite ou depois das 4 da tarde, por conta da iluminação. Inclusive, se reclamava muito do calor, às vezes, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que esses jogos precisavam ser às 3h30 da tarde, para que não escurecesse, porque a iluminação não era capaz de atender. Então, você reforma a iluminação para ter um jogo às 9h45, mas esquece do principal, né? O gramado não tem... Tocungavan não tem a menor condição de um jogo do nível do time do Botafogo e do Nova Iguaçu também. Os atletas do Nova Iguaçu não deveriam atuar num gramado como esse. É aquele jogo de whack-a-mole. Você conhece o jogo de whack-a-mole? Você está querendo bater na coisa, mas a coisa aparece em outro buraco, né? Sim. Eu lembro, assim, uma experiência, eu já falei isso outras vezes aqui no Redação, mas vou falar de novo. Durante as turnês que a gente fazia, os Titãs, por vezes a gente jogava nos estádios de futebol, né? O palco era montado no estádio, no gramado, né? E para mim era um deleite, assim, porque eu pensava, olha, vou pisar no gramado do estádio, né? Eu adorava isso, de fato, né?
Mas ficava preocupado, porque a montagem de um palco num campo, né, claro, vai prejudicar o estado do gramado, como é que vai ser. E numa dessas turnês, assim, eu não me lembro que ano foi, tá? Nos anos 80 ainda, faz muito tempo. Nós tivemos um show no Brinco da Princesa, estádio do Guarani, né, que é um time que eu adoro, tenho uma relação muito assim, forte com o Guarani, por ter sido campeão brasileiro, por ter celeiro de grandes craques do futebol brasileiro, Careca, Amaral, que foi zagueiro do Corinthians, né? Montou-se o palco no estádio do Brinco da Princesa. E quando entramos, eu entrei com aquele entusiasmo. Nossa, o gramado. Naquela oportunidade, o gramado era inacreditável. Você fala, peraí, vai se jogar uma partida de futebol aqui depois que esse show sair, né? Era cheio de buracos, as condições da grama eram terríveis, assim. Eu falei, qualquer atleta vai ter uma lesão aqui imediatamente, né? Eu acho, assim, claro que de lá para cá muita coisa mudou, obviamente, assim, mas a gente ainda enfrenta esses problemas num campeonato como o do Rio de Janeiro. Como é que pode, né? Colocar o elenco do Botafogo, volto a repetir, um elenco milionário, jogando num campo com um gramado deficiente, né? A pergunta é, esse time tem seguro, está segurado, entendeu? O seguro deve ser alto, porque ali o risco é enorme, né, para os jogadores, assim, sobretudo em começo de temporada, né? Então, teve esse recesso, aí volta a jogar, a musculatura precisa se acostumar com esse ritmo, aí entra numa partida, quantos foram? 4 lesionados na partida de ontem? É porque os casos mais complicados são do Arthur e do Bastos, mas esqueci o nome agora do menino que entra no lugar do Bastos, vou recuperar aqui. Ele também sente uma questão muscular, acaba deixando o jogo. Serafim, salvo engano, Serafim, acho que é o zagueiro da base que entra no lugar do Bastos, e aí ele sente uma lesão muscular também. Que eu lembre são essas 3, mas pode ser que tenhamos mais que eu não esteja lembrando agora. Mas o Botafogo, né, protocolou lá um pedido de interdição do estádio Moça Bonita, Federação do Rio de Janeiro, mas depois que o jogo já aconteceu, né, depois que já foi exposto ao que vimos ontem. Sobre as lesões, a gente tem, né, essa preocupação com o Bastos e com o Arthur em relação aos titulares do Botafogo para a temporada. Não há ainda atualização. Ontem o Leiria, na entrevista coletiva, falou sobre isso, né, que o Bastos, a princípio, parecia uma pancada, que teoricamente costuma ser algo mais fácil de ser resolvido. No caso do Arthur, parecia uma questão muscular, mas vão ser reavaliados, enfim, fazer exames de imagem. A gente vai ter, ao longo do dia, provavelmente uma atualização maior. Mas acho muito complicado também, Tim, quando a gente... E há essa discussão já no dia de hoje, se a decisão diante do gramado, diante do momento da temporada, era de usar os titulares. Se cabia poupar alguns jogadores, se expor os titulares a essas condições foi um risco que o Botafogo se colocou. Mas tem uma questão que tem um campeonato em disputa, né? Tem pontuação para chegar à semifinal, e aí, no caso do Botafogo, provavelmente vai conseguir por outros meios, mas tem vaga em Copa do Brasil. Não é tão simples se abrir mão, assim, de alguns jogos, né? Não, embora o Botafogo meio abrir mão nos últimos 2 anos, né? Eu acho que a tendência vai ser cada vez mais isso, por 2 motivos. A gente está falando do calendário, que implica o estadual começando mais cedo. Então, obviamente, tu vai jogar grande parte do início com um time de jovens. E outro é os donos estrangeiros. Porque eles vão ligar para a tradição de estadual se não é tão rentável. Então, eu acho que a gente está vendo mais... É um tipo de morte meio agonizante, né? Morte do estaduais no futebol brasileiro. E você falou de mais um, tinha o Vitinho também, é uma preocupação do Botafogo depois do jogo de ontem. O Gavão falou de 4 nomes. E aí, assim, a gente está vendo os melhores momentos da partida. Matheus Martins foi um dos titulares em campo ontem, é titular nessa temporada, porque a gente teve o pênalti, né? O Botafogo ainda teve um pênalti durante o jogo, desperdiçado pelo Savarino. A gente está vendo a cobrança aí, ó. O goleiro defende no Nova Iguaçu, mas aí no finalzinho do jogo é um reserva, é um garoto, o Kaique, quem vai garantir a vitória, até numa jogada do Savarino, mas enfim, é um garoto que ainda decide defesa, o time, né? Goleiro. Foi sorte do goleiro? O Nova Iguaçu costuma revelar bons goleiros, grande né? defesa. Foi ontem uma ótima defesa. O pênalti dele foi bastante melhor do que o pênalti de Estevão, né? Mais bem batido, você diz? Mais bem batido. Foi mais no canto e no chão. Sim. O Hugo Souza foi favorecido com altura, não era tão longe dele. Então, isso foi uma grande defesa. Parabéns. Isso foi um grande gol também. Sim. Edmil, na verdade. É um grande jogador, Savarino, grande jogador, assim.
saudando ele ter ficado no elenco, né? Outros se foram, né? Mas um baita jogador, assim. Eu queria falar o nome correto. O Lucas Maticotti é o nome do Maticoli, perdão, o nome do goleiro do Nova Iguaçu ontem, o Lucas, que fez essa defesa do pênalti do Botafogo. A situação do Vitinho, ele estava sentindo câimbras, algumas dores, reclamando, mas acabou ficando em campo até o final, por isso que havia essa preocupação também física com ele. E há a preocupação porque o Botafogo ainda tem clássicos nessa reta final aí de fase de grupos ainda do Campeonato Estadual, né? Mas eu acho que é óbvio que o Botafogo quer chegar num ponto aceitável para o início do Campeonato Brasileiro ou início da Libertadores. Essa colocação de titulares ontem, ainda que eu acho um pouco cruel essa avaliação depois do resultado, né? E depois do que a gente viu, principalmente em relação à preocupação com lesões. Ela também não é um pouco, talvez não tenha sido um pouco impactada pela atuação dos titulares no último domingo, assim, de tentar dar uma resposta logo? Pode ser. Porque foi uma impressão ruim, né? Assim, a estreia é boa contra o Fluminense, o time vai bem, vence, e aí tem uma atuação desastrosa no domingo, e aí fica essa dúvida, como tá esse time titular para a temporada, né? Desculpa, só um adendo a esse assunto, assim, que eu acho que nós da imprensa temos falado pouco, né? Jogar nessas condições, a gente já criticou bastante o campo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, o calor também está influindo no andamento da partida. Assim. Não tem como não pensar nisso, e acho que a gente fala sobre essas mudanças climáticas que estão interferindo na nossa vida e consequentemente, no esporte. Né? A gente acabou de falar da chuva que aconteceu em São Paulo, da chuva que aconteceu em Brasília, né? De temporais assim, que adiam a partida, deixam o campo pesado, enfim. Né? E ontem no Rio de Janeiro, aqui, gente, era um calor assim, insano. Assim. Como uma pessoa vai jogar bem, assim, vai praticar esse esporte? Tudo bem, tem as pausas, né? Que é hora, tem que ter mesmo, tem que ter mesmo para hidratar, para repensar. Assim. Mas eu penso muito assim, a gente que está assistindo está derretendo, imagina os jogadores que estão jogando ali, entendeu? Então, assim, cada vez mais o atleta, né, do futuro, ele vai ter que se preparar para jogar em temperaturas muito elevadas, mais do que antes, né? Isso é um fato, assim, manual de sobrevivência do século XXI, já diz o programa da Futura, né? Isso passa pelo esporte, né? Como jogar em alto nível, sobretudo times que apostam na intensidade, né? A gente vai falar sobre intensidade, acho que daqui a pouco também, lá com o Grêmio, né? Que também aposta, né, nessa palavra intensidade, né? Muitos treinadores aqui da América do Sul gostam dessa palavra, eu também gosto, né? Mas, de fato, você vê os jogadores, como é que eles vão aguentar jogar 90, às vezes 100 minutos nesse ritmo, né? Como é que vai ser? A gente está falando, às vezes, jogos às 9 da noite com temperatura ainda acima dos 30 graus no Rio de Janeiro nos últimos dias. Difícil para nós que estamos assistindo, né? Imagina para essas pessoas que estão jogando, né? Se fala muito pouco sobre isso, mas é fato, né? O super calor aqui O Nelson Rodrigues escreveu 60 anos atrás que o brasileiro é descendente esquimó. Porque todo mundo reclama do calor o tempo todo. Né? Mas é verdade, é verdade. Assim, aí você pode até falar, mas espera aí, o campeonato do Piauí também é assim, né? Também é assim, também é difícil jogar no Piauí, né? Imagina, naquele calor de Teresina, quem conhece Teresina sabe que o ano todo é um calor assim muito forte, né? Então, assim, opta por se jogar mais tarde, né? Mas mesmo assim as temperaturas estão altíssimas, não baixam, entendeu? É fato, né? E são, de fato, impactos que a gente tem visto nos campeonatos regionais. Você citou muito bem, a gente tem visto jogos do Campeonato Paulista sofrendo atrasos por conta das chuvas. Ontem chuva de granizo no Allianz Parque. E a gente tem visto a questão do calor, a gente viu a chuva, que é natural no horário da partida no Pará, mas que foi num volume, né, de um alerta laranja, enfim, da questão da quantidade, né, do volume da chuva, no caso no final de semana em Belém do Pará, e a gente vê as temperaturas também muito drásticas, insalubres até em alguns momentos aqui também no Rio de Janeiro. É uma preocupação, de fato, é um aspecto diferente para esses campeonatos estaduais nessa temporada também. Vamos ouvir o treinador do Botafogo, porque o Leiria reclamou justamente da condição do gramado de Moça Bonita. Muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo com algumas trocas. Mas o que vale mesmo é enaltecer essa vitória, um jogo muito competitivo,
o time buscou até o final, lutou até o final e também enaltecer esses jogadores jovens que estão entrando e tem conseguido nos dar um retorno bem positivo. Esses jogadores jovens que vão ser importantes nesse momento aí para o Botafogo, que são as opções do banco, que ontem o Kaique resolveu e o Botafogo conseguiu a vitória por 1-0. E como vimos na classificação, somou pontos, tem 12, está aí mais próximo de buscar uma vaga, quem sabe nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora, ontem teve um outro aspecto, né, que chamou a atenção em Moça Bonita, porque é um estádio, como a gente gosta de usar aqui também, o Tim, raiz, em alguns aspectos. Não deveria ser no gramado, viu? Mas nesse aspecto é interessante porque o placar é manual. Não é placar eletrônico, tem lá o funcionário que fica ali atualizando. Isso é sensacional. Isso o placar. Isso é muito legal, acho sensacional. Pode ser assim nos outros estádios também, não precisa ter aquele placar digital, né, que hoje todos os estádios têm. O que importa mesmo é isso, iluminação boa para jogar de noite, né, e gramado de acordo com as exigências que a gente tem aqui hoje em dia, né. E a gente vai abrir aspas também para o garoto do placar no jogo de ontem do Botafogo. Vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu. Seu Birajara, pelo que o senhor viu no primeiro tempo, segundo tempo, o senhor vai se levantar e mexer no placar? Não pretendo, né? Pelo menos vai fazer alguma coisa, né? O senhor fica chateado quando fica sem fazer nada assim muito tempo? É, mais ou menos, né? Porque eu costumava ser serviço agitado. Hoje não tem agitação nenhuma aqui. Hoje não está tendo agitação, tá mais devagar. Pelo menos nessa hora do jogo, né? Puro suco do futebol brasileiro, esse seu Birajara ontem trabalhou muito pouco, só levantou uma vez, ficou ali com soninho, seu Birajara. Ainda bem que ele ficou até o final, né? Tá vendo? Se ele pede para ir embora mais cedo, não tinha atualizado o placar do jogo do Botafogo. Ó. É absolutamente sensacional essa cena, o seu Birajara ali colocando no placar. E olha as condições do placar também, né? Pô, o pessoal de Moça Bonita podia dar um trato ali, né? Dar uma pintada ali. Uma tubulação passando no meio do placar. Fazer uma reforminha ali, né? Enfim, tá registrado aí o puro suco do futebol brasileiro ontem, Moça Bonita. O seu Birajara é o garoto do placar. Ele quem faz ali ontem uma vez só. Colocou umzinho pro Botafogo, mas o suficiente para a vitória ontem do Alvinegro pelo Campeonato Carioca. Temos mais clássicos no final de semana. Fala pessoal, interrompendo o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos e você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço de qualidade, com muito conteúdo para vocês todos os dias. Então, sem mais enrolações, vamos seguir com o vídeo. God, fala comigo. 1, 2, 3. 3 jogadores saíram machucados do jogo de ontem. Quem vai contar tudo pra gente é ele, Igor Dorilhão, e a gente volta pra falar disso tudo. Diante do Nova Iguaçu, em Moça Bonita, o time considerado titular foi escalado pela terceira vez em um intervalo de 8 dias, com direito à estreia na temporada, a do zagueiro Bastos, que se reapresentou um pouco depois dos companheiros. Mas o angolano ficou pouquíssimo tempo em campo. Com menos de 5 minutos, o estreante da noite sentiu e teve que dar lugar ao garoto Serafim. O zagueiro machucou o joelho esquerdo depois de sofrer essa pancada. A bruxa estava solta. Aos 17, foi a vez de Arthur reclamar de dores na coxa e pedir para sair. Rafael Lobato entrou. O primeiro a ameaçar foi o Nova Iguaçu, com João Lucas. Savarino era quem mais tentava pelo lado alvinegro. Nesse lance, recebeu de Gregory, invadiu a área e finalizou para fora. Escanteio cobrado por ele. Igor Jesus desviou e Serafim não aproveitou. Primeiro tempo morno, mesmo com a sensação térmica de 30 graus em Bangu. O Botafogo voltou melhor na segunda etapa. Matheus Martins e Cuiabano pararam em Maticole. Aos 10 minutos, Serafim, que havia entrado no lugar de Bastos, foi mais um a sair por lesão. Vitinho teve que jogar por quase 30 minutos com dores
já que todas as substituições haviam sido feitas. Problema para o técnico interino Carlos Geria, que não poupou críticas ao gramado de Moça Bonita. O clube, inclusive, enviou uma reclamação à Federação do Rio, pedindo uma intervenção. Entra a questão do gramado, em que fomos muito prejudicados, porque tínhamos algumas estruturas, modificado um pouco a base de saída, né, reajustando um pouquinho o posicionamento do Marlon e do Gregory na saída de jogo, mas isso aí fica muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo com algumas trocas. Matheus Martins caiu na área após disputa com Ian Silva e o árbitro marcou pênalti. Savarino cobrou e Mate Colli defendeu. Consegui fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Infelizmente, contra time grande, a gente sabe que não pode errar nos detalhes, né? Já tinha estourado os 45, estava nos acréscimos. Kaique já havia tentado de bicicleta. E quando o relógio já passava dos 45, Savarino cruzou na medida para o garoto de 18 anos fazer o gol do jogo. O segundo dele no Campeonato Carioca. Ele tem essa característica, essa ambição de atacar espaço, de buscar o gol a todo momento. É um momento importante, ele tem que aproveitar esse momento, mas tem que saber que ainda tem um longo processo, ele tem apenas 18 anos, né, ainda tem um processo bem longo pela frente para ele, de fato, se tornar um jogador do elenco profissional, o que ele ainda não é. Vitória importante, que colocou o Botafogo no G4. É só o começo, a gente vai melhorar pouco a pouco e jogo a jogo a gente vai melhorando e vai entrando na nossa melhor forma. Vitória do Fogão, colou no G4, agora o bicho tá pegando. Falta o Fluminense reagir, amanhã tem um super desafio contra o Flamengo. Vai ser difícil pro Fluminense, mas é clássico. E o Fluminense vira e mexe apronta pra cima do Flamengo, num cenário onde os grandes vão brigar. Acho que Volta Redonda entra, algum grande, de repente fica de fora. Flávio Amêndola. 3 lesões do Botafogo, uma por pancada, outra meio pancada também, uma muscular do Arthur correndo ali. Jogo difícil, perdeu o pênalti, a gente vai falar daqui a pouco da defesa do Lucas. Que não foi nada o pênalti, né? Que não foi nada, a gente tem separado também. Mas nesse momento, o importante pro Botafogo era vencer. E os caras comemoraram pra caramba um gol no finalzinho, o que mostra que o Botafogo tá super afim. Com certeza, e eu acho que é importante ver, não só em termos de classificação, de tabela, mas especialmente na questão individual, né? O Kaique é um garoto que tem 18 anos, muita gente não conhecia. Nesse Campeonato Carioca ele vem tendo uma certa minutagem, tem aproveitado esse tempo que é concedido a ele. E ontem ele entrou muito bem no lugar do Igor Jesus. Ele é muito rápido, muita movimentação, é um garoto intenso, que você vê que o tempo todo está buscando alguma coisa. Quando não tem a bola, ele está marcando. Quando tem a bola, ele está se movimentando para receber esse passe. Então, eu gostei muito do Kaique. E eu acho que, nesse momento, o Botafogo depois que perdeu o Almada e o Luiz Henrique, que eram os principais jogadores, quem tem chamado essa responsabilidade é o Savarino. E eu estou gostando de ver o Savarino, porque tudo bem que não é a sinergia que o time tinha no ano passado. Ainda é início de temporada, tem jogadores novos, é um elenco que está sendo modificado, é um treinador que não vai ficar para o restante da temporada. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu estou gostando. Eu acho que o Botafogo tem um lastro muito grande de crescimento. E ontem não foi um jogo brilhante, mas foi o que você falou. Fez o que dele se esperava, venceu o jogo, volta para o G4. Tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Flamengo da próxima quarta-feira. Ah, é verdade. Quarta tem clássico. Quarta que vem tem clássico. Então, assim, o Botafogo agora tem esse jogo contra o Madureira, que também, você falou que o Fluminense tem uma final. Para o Botafogo também é uma final. Porque se o Botafogo não ganha, o Madureira encosta. O Madureira, se ganhar, vai a 12. E o Fluminense agradece. Ainda tem o Sampaio Corrêa, que foi a 12 também agora nessa rodada. Então, a vida dos grandes tá fácil não. Vamos fazer o seguinte, o Dorelhão já deu esse compiladão pra gente viu tudo que rolou no jogo. Vamos aos lances capitais, porque amanhã tem clássico, a gente tem que falar muito de clássico também. Primeiro lance, pênalti pro Botafogo. Foi ou não foi? Bota na tela pra mim, Feroz. Nada. Aí o lance, ó. Foi nada. Se jogou. Flávio Amêndola. Nada, se jogou. Fernandão. Uma vergonha, porque o árbitro estava a 3 metros de distância e me dá um pênalti desse. Não, e o problema todo, e aí falando até defendendo, advogando em causa da instituição.
pra Ferge é que aquilo que o Fernandão fala aqui há 2 anos. A gente vai ver um monte de lance assim ainda no Carioca. E aí não vai dar. Aí sabe o que a gente vai fazer? Vai dividir a tela aqui e vai comparar. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Botafogo nem precisou do pênalti, porque foi lá e venceu por qualidade, que o Botafogo é muito bom. Mas isso é uma vergonha, meu. Não dá. Não dá. Assim, é um pênalti. E o que mais me deixa curioso é o fato de ter VAR, né? E como é que o VAR não chama? Então, mas é incompreensível. É difícil de entender. É difícil. GV, não é para ter caça às bruxas aqui, a gente entende que as dificuldades do árbitro tem que tomar uma decisão muito rápida. Mas não tem dificuldade aí, ele tá aumento do lance, não. Não, deixa o contexto, escuta o contexto. Esse mesmo árbitro já deu um pênalti, não parecido com esse, mas dessa forma bem rápida, né? Tomou uma decisão muito rápida num jogo em São Januário, em que ele foi chamado pelo VAR, reviu e retirou a marcação do pênalti. Mas era contra o Vasco. Pô, aí tu me pegou. Provavelmente. Mas na parada, quero dizer que já aconteceu antes, por que o VAR não chamou dessa vez? Cara, mas não foi... Eu não consegui ver nenhum toque ali. Você que tá aí com a gente no chat no YouTube, vamos trazer a galera. Pênalti ou nada? Manda pra gente aí no YouTube. Mesmo que você seja botafoguense, pô. Cuidado pra você não ficar escravo do seu próprio refém. GV, eu não tô questionando. Refém? Escravo do seu próprio discurso. Até pode virar escravo do próprio refém. Até pode. GV, eu não tô nem questionando a marcação do pênalti. O meu questionamento é com relação ao VAR não ter chamado. O Jacques falou que teve uma super carga por trás. Lá ele. Pô, não teve não. Porra, irmão. Não, nada disso. Aí não vai ter mais futebol, irmão. Nada aí disso. tem que jogar tênis. A Nice tá falando que eu tô parecendo a Band de Beleza, a rainha de bateria da Band, que eu sambei. Corujão Gamer, nada. Felipe Fera, nada. Igor Matheus, boa tarde, GV, vamos rir. Tá falando que o Botafogo não vai chegar a lugar nenhum aqui. André Carvalho, foi nada isso aí. Cara, não foi. Nem o Botafoguense tá comentando hoje. Não foi pênalti. Comenta aí pra gente. Bom, foi nada. E aí, o Lucas, que é treinado pelo Ronaldo, que ano passado a gente lembra bem, o Fabrício foi um dos melhores goleiros, se não o melhor do Carioca, foi vendido inclusive para o Internacional, treinado pelo nosso Ronaldão. E o Lucas também, o Fabrício foi o Ronaldo, continua. Lucas muito bem no Campeonato Carioca de novo, pegou esse pênalti e tem um segredo. Olha o trabalho dos bastidores do Ronaldão como é importante. Bota aí pra gente, fera, na tela. Olha lá, Igor Jesus, cruzado. Destro. Savarino, aí tá dizendo, Alex Telles, Patrick de Paula, Marlon Freitas e Danilo Barbosa. A colinha toda ali, trabalho no dia de semana. Ronaldão gosta de tomar um negócio, mas também tem que trabalhar, né? Comer uma batata frita, ali no Nova Iguaçu tem. Mas, Não, e foi exatamente isso. Chapa do lado esquerdo do goleiro. Savarino. Exato. E não é fácil pegar um pênalti de Savarino. Pegou bem. Não, foi rasteiro. Bola rasteira forte. Savarino tá treinando bem a borrachinha aqui. A chapa foi bem e o Lucas, a borrachinha do ombro, né? Se sou eu olhei a bola, vai lá dentro do gol. Se não passasse no buraco, não tem que... Não, porque tem um buraco aqui, né? Não, mas aqui a tua cheia que fez. O que é, fera? E temos o Lucas falando também com a nossa equipe. Vamos ver. É um trabalho que eu costumo dizer que é do pessoal dos bastidores, né? A gente tem um analista, o treinador de goleiro que nos passa a relação das bolas paradas dos adversários, né? Eu estava chateado porque no jogo contra o Maricá, que era um jogo que a gente brigava pela liderança naquele momento do campeonato, teve 2 pênaltis pro Maricá e eu errei o lado dos dois, né? Conhecendo o batedor e a lista não me ajudou. Deu uma cornetadinha. A lista não me ajudou. Eu entendi o que ele quis dizer. Ali a possibilidade... Até porque o cara não bate pra sempre ali. Exatamente. Tem um contrato, só vou bater ali. Não tem essa. Mas tem goleiro que só pula pro lado, né? Agora, Pedrinho, bota aquela que o Fernandão quer falar. Fernandão, pelo que eu vi das lesões do Botafogo, nenhuma delas teve a ver com o gramado. O Arthur tava correndo, né? Muscular. O Baixo foi uma pancada. Ali. E o menino... Serafim foi lombar. Foi um choque que ele teve com o Andrei, até que o Andrei também saiu do jogo. Sim. E aí depois eu ia falar o apelido dele que vocês ficam falando aí, né? O Leiria falou que o gramado é muito pesado, que força o jogo físico. E aí o GE já estava falando hoje em interdição, era isso? Isso, uma possível interdição. Que o Botafogo pediria. Queria sua opinião, Fernandão, que jogou nos tapetes da Alemanha e jogou muito em Moça Bonita, que não era bom assim nessa época, na nossa época. Olha, GV, começar um tipo de discussão nessa linha,
vai abrir uma brecha para falar de muitas coisas aqui, até do próprio campo do Botafogo, que é diferente de todos os outros que tem no Rio de Janeiro. O Fluminense jogou 2 vezes em Moça Bonita. Quase todas as equipes do Campeonato Carioca jogaram em Moça Bonita e ninguém reclamou. E jogam lá há 50 anos. Não, e por que o Botafogo está reclamando? E venceu a partida. As lesões aconteceram, como você acabou de dizer, trauma, bolas divididas. O Arthur, na suposta lesão que ele possa vir a ter, Essa foi a trombada, não tem nada a ver com o gramado. Isso. O Arthur, ele deu um pique em um contra-ataque, ele até desistiu da bola, porque o atacante que faz essa recuperação aí, ele erra o tempo da bola e a bola sobra pro Arthur. Só que ele já tinha largado porque estava sentindo a posterior. E o que isso tem a ver com o campo? Pode ter dificultado o passe? O campo podia não estar como o Botafogo gosta, como o tapetinho, que é quase literalmente como um tapete, é um campo de grama sintética. Essa discussão não cabe pro que aconteceu no jogo, pro jogo mais ou menos de Botafogo, que fez um jogo que não foi bom, porque é óbvio que o Botafogo não tem liderança, não tem um treinador, mas o que eu vejo faltar no Botafogo de hoje é a rotação. A rotação do Botafogo está um pouco mais baixa do que a gente acostumou a ver no ano passado. Diferente. Um time muito intenso, um time marcando em cima. Tá começando agora o Campeonato Botafogo, o time titular está voltando agora, começou depois. A gente entende tudo isso. Só que reclamar do campo não é justificativo. E assim, o Leiria está agora sobre o profissional e tal, interinamente, ou efetivamente, a gente não sabe ainda, porque não tem treinador, mas aí abre brecha, e é coisa de torcedor, a gente entende. Mas, por exemplo, o Bessa, nosso Bessa, estava de férias há 6 meses, voltou. Tava ali, já tava Pedrinho, Clebão, o Champ, tudo falando, ei, chororô, a culpa é do gramado, chororô, e o time ganhou! O time ganhou! E aí os caras sacaneando o Botafogo, tá vendo? Chora à toa, chora à toa. Nem é o caso, mas a galera quer sacanear, que é uma brecha pra isso. E você acaba tirando o foco das coisas boas que aconteceram. O Kaique, como o Flavinho falou, do próprio Serafim, que entrou muito bem no jogo. Tá fazendo um bom carioca. Um bom carioca. O Savarino, que é um cara que tá conseguindo sobressair. Perdeu o pênalti, mas não deixou o jogo, não se abateu, deu o passe pro gol do próprio Kaique. Enfim, coisas boas aconteceram, precisa melhorar. Todos sabemos que precisa, porque o Botafogo almeja coisas muito grandes nesse ano. Mas não dá pra falar do campo, né, galera? Só pra gente ver aqui, agora bota na tela aqui a arte da Bruxa Tá Solta. O Fera gosta desse negócio de bruxo, Fera, né? Ele é macumbeiro igual a gente? Não, né? Não, Fera da... Ele até acho que deseja, né? A bruxa está solta. Aquela música que cantava assim, tem um desejo enrustido ali. Calma aí. Bastos, falei igual o João Listo agora, me ajuda aí. Substituído aos 3 minutos após pancada no joelho, Arthur, aos 17, com dores na coxa, a gente viu, ele deu aquela... na coxa. Serafim, moleque bom de bola. Na segunda etapa, com dores na coxa, mas foi meio que lombar também, né? Foi lombar. Aquela pancada ali na lombar. Pode ser que a coxa estivesse doendo também. E Vitinho jogou até o fim no sacrifício com dores no adutor. Na famosa virola, virilha, né? No adutor. O departamento médico do Botafogo é muito bom. Daqui a pouco a galera tá de volta aí para dar sequência. Lembrando que além do Campeonato Carioca, que o Botafogo briga para se classificar para o mata-mata depois de 2 anos sem jogar o mata-mata, dia 20... que é o jogo contra o Racing, o primeiro? É na última semana de fevereiro. Boa, Bigode. Na última semana de fevereiro tem os 2 jogos contra o Racing. O primeiro lá em Racing, na Argentina. Avejaneda. E o segundo aqui no Newton Cilindro, Santos. Né? É o Cilindro. El Cilindro, o nome do estádio. É o Cilindro. Sabe por quê, Getúlio? Quer saber por quê? O Alexander Barbosa jogou lá? Deve ter jogado. No time não, mas jogou lá contra certeza. Como é que é o nome do estádio? El Cilindro. Quer que eu solete? Não, eu queria que o Xande tivesse dado um zoom na minha cara aqui, pra não me dar nenhuma moral. Toda vez que eu faço posezinha, eu fico esperando ele vai dar o... Mas acho que é o Bessa que me ajuda aí. É pra fazer, quer fazer a figurinha. Quando eu faço assim, Bigode, ó, que eu sei que ele não vai dar o zoom, eu venho aqui, né? Entendeu? Eu passo, não adianta, tem que ir até lá. Quer ver? Fernandão, como é que é o nome do estádio? El Cilindro. Aí ele bota na geral. Não, desiste. Bom, pessoal, então é isso. A minha revolta e insatisfação com o trabalho do Leiria e com o erro absurdo de colocar ele lá e a passividade do Brito, né, que não é um diretor de futebol, mas está ocupando tal vaga, não deve ser cobrado por isso, né, já que ele aceitou a nova função, é notória. Estou deixando bem claro. Ai, Rafael, mas sem o Textor a gente não seria campeão, isso, aquilo. Todo dia eu tenho que reforçar que eu sou fanzaço, apaixonado pelo Textor.
Só que isso não me impede de criticar quando ele erra. Ele não é Jesus, ele não é perfeito, ele também erra. Então, se eu tiver que bater palma a tudo que ele faz, eu sou obrigado, e vamos relembrar um pouquinho alguns erros anteriores, eu sou obrigado a concordar com o Thiago Nunes no Botafogo, em manter o Thiago Nunes de um ano para outro no Botafogo, em trazer Lucas Halter, em trazer Di Plácido, em trazer jogadores horrorosos que passaram por aqui na gestão SAF. Então, eu aprovo a maioria esmagadora do que a SAF fez, porque vimos aí o resultado. Agora, eu não posso ficar concordando com tudo, senão eu sou obrigado aqui a dizer que o Halter é bom jogador, que o Di Plácido é bom jogador, que o Thiago Nunes é um ótimo técnico, porque foram decisões da SAF. Então entendam, elogio quando tem que ter elogio e critico quando tem que criticar. Assim deve ser com todo mundo, mas tem alguns que não conseguem separar as coisas. Então é isso, pessoal. Leiria não tem como. Leiria está destruindo tudo que foi feito até hoje com esse elenco. Está destruindo, inclusive o próprio elenco sendo destruído por ele. Ele tem que sair já, tá? E Textor arrume logo um técnico, pelo amor de Deus. Ah, eu já ia me esquecendo. Lembra quando eu falei, gente, calma, essa história de que o Botafogo desistiu do Bitelo é um joguete do Textor. O Bitelo vem nessa janela ou no máximo na próxima, porque o Botafogo e o Dínamo já fecharam valores, etc. O Botafogo sai, mete que não quer mais, vai buscar Rollraiser, vai buscar Santi Rodrigues para demonstrar pro Dínamo Moscou que ele tá buscando outros caras que não quer mais o Bitelo. E o Dínamo sabe que só o Botafogo aceitou pagar os valores que eles quiseram pelo Bitelo. Ou seja, perderam uma chance grande de lucrar aí, pô, quase 20 milhões de euros. Então, o que aconteceu? Notícia fresquinha. O Dínamo voltou a negociar com o Botafogo pelo Bitelo. Voltou. Topou reduzir a entrada, né? O Botafogo pagar, aí parcelar do resto. Agora cabe o Botafogo aceitar ou não essa entrada reduzida que às vezes reduziram, mas não foi tanto quanto o Botafogo queria. Mas só de eles voltarem a negociar, já demonstra que o Dínamo quer vender o Bitelo. Só que o Botafogo tinha que fazer aquela tática de malandro. Parecia que o Dínamo era a última bolacha do pacote. O Bitelo era a última bolacha do pacote. O último biscoito, né? Era o último Guaraná do deserto. Eles foram lá e desvalorizaram o Bitelo. Não quero mais não. Vou buscar o Santi Rodrigues. Ou buscar o Rollraiser. Desvalorizou o Bitelo. A imagem, né? A negociação. Aí o Dínamo falou, não, calma, vem aqui. A gente topa negociar, vamos aqui, vamos abaixar o valor. Né? E também, o Fogonete falou ontem que o Botafogo tremeu na base com os valores altos pelo Santi Rodrigues. Hoje, já tem notícias aí também, fresquinhas, de que o Botafogo estaria próximo de fechar com o Santi Rodrigues. Notícia de um repórter uruguaio falando que Santi Rodrigues está muito próximo de ser jogador alvinegro. Então, calma, pessoal, calma. As negociações demoram mesmo. Eu estou muito revoltado com o técnico demorando tanto. E também em ser o interino Carlos Leiria, cagando tudo que já foi feito. Né? Esquece o Botafogo de 24. Aquilo não existe mais. Existe um time em campo jogado, um bando em campo, né? E essa é a minha revolta, mas eu sei que os jogadores vão chegar. E quando falam que o Botafogo saiu da negociação, calma, é tática, tá bom? Fico por aqui, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Gostou do Fogão, área de membros, 4 planos, já sabe os valores aí, tá aqui embaixo, quem quiser saber os valores, olha ali em Seja Membro. Tem ali 4 planos, para todos os gostos, todos os bolsos. Se ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço de qualidade. Todo dia, o canal que mais posta horas de conteúdo sobre o fogão no mundo. Ninguém supera a gente. Então, tamo junto sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.